discussão da questão da P1 de 2000, né? No caso dessa estrutura aqui, ela pede os deslocamentos do ponto C e do ponto D, né? Geralmente, sempre quando a questão, isso daqui é um offzinho, mas sempre quando uma questão ela pede somente os deslocamentos de certo ponto, é porque essa questão a estrutura que a questão se refere é isostática, né? Enfim, geralmente, não quer dizer que sempre seja assim. Bom, o que a gente sabe é o seguinte, a primeira coisa que é sempre interessante começar é pelo equilíbrio, né? E já nessa parte a gente descobre que de fato a estrutura ela é isostática, né? Eu vou isolar a barra rígida, que no caso é essa daqui, é a DA, né? E dá para descobrir pelo momento igual a zero em C. Isso daqui é C, né? Vou pegar aqui a somatória de momento, aliás, substituir já, né? As forças. Esse daqui é o P. Aqui eu tenho esse daqui é o CB, que eu vou colocar chamar essa barra aqui de 1 e essa daqui de 2, ao invés de ficar colocando letra direta. Então essa daqui é a normal em 1 e essa daqui é a normal 2, né? Então dá para fazer o seguinte, a somatória de momentos em C igual a zero, eu descubro que isso daqui é 45 graus, né? Aliás, nem precisa fazer somatória de momentos, agora que eu estou verificando, né? É só fazer a somatória das forças em Y igual a zero nessa estrutura, né? A somatória da força em Y igual a zero vai me dar que N2 é igual a zero de tração, né? N2 é igual a P, aliás, P de tração. Por quê? Porque N1 ela é uma força... Ela é uma força que não tem componente em Y. Por isso que, de fato, ela não apresenta... a única força que pode ser desenvolvida em Y é referente a N2. E N2 precisa ser igual a P, né? Por somatória de força em Y. Para descobrir N1... dá para fazer somatória agora sim, somatória de momento em D, para poder facilitar, né, igual a zero. Eu sei que N1 tem a tendência de girar N2 tem a tendência de girar a estrutura para esse lado, né, nesse sentido, então N1 precisa girar a estrutura nesse sentido. Então a orientação dela é para cá, né? Foi dito no enunciado, tem esses comprimentos aqui, né, no enunciado, então dá para descobrir que daqui para cá até o ponto C, do ponto D ao ponto C na vertical, isso daqui é A, né? Isso daqui é tudo 45, né? 45, é fácil de ver isso. Nesse caso, dá para verificar aqui o braço de N1 até o ponto D tem o valor de A e o braço de N2 até o ponto D tem o de 2A, né? Então N1 tem o dobro da força de N2, então no caso N1 é igual a 2P de tração, né? Eu acredito que seja isso, né? Dá uma olhada aqui só para conferir. Assim, isso, eu acredito que esteja certo. Beleza. Agora a gente vai para a parte que realmente é complicado, que é no caso a deformada. Aqui é um pouquinho chato para saber de início, mas depois que a gente consegue visualizar a maneira como essa estrutura se desloca, eu acho que fica até fácil de conseguir perceber como utilizar de maneira eficiente
os movimentos de corpos rígidos para poder resolver até outros tipos de problema, né? Então beleza, a gente vai aqui para deformada, né? Ou compatibilidade, né? Enfim, acontece o seguinte, eu sei que essas duas, eu vou copiar toda essa estrutura aqui e já pegar e já vou colocar no caso as barras tracionando e fazer a deformada dela aqui, né? Melhor do que ficar desenhando tudo de novo. Beleza. Aqui tá, isso daqui não ajuda agora, né? Beleza. Aqui tirar, tranquilo. Tá, a gente quer saber os deslocamentos do ponto C e do ponto D, né? Então vamos começar aqui pelo ponto C, que parece ser o mais tranquilo. Por quê? Porque ele está conectado a essa barra flexível aqui, né? Flexível não, essa barra deformável que está em um apoio fixo, né? E ele está também conectado a essa barra aqui, essa barra rígida, que é a barra que o movimento dela causa muita estranheza para poder resolver esse problema, aliás, isso daqui é móvel, né? Isso daqui não é fixo, é móvel. Tá, coloca aqui móvel, tá. Que executa o movimento de translação e o movimento também de rotação, né? Beleza. Do ponto de vista dessa barrinha aqui flexível, eu tenho que ela pode deformar. No caso, a deformação dela é de alongamento, porque a barra está sob tração, como a gente calculou no item anterior, e ela pode rodar. Então a gente confunde o arco pela tangente. Esse daqui no caso é o C, né? Então, do ponto de vista dessa barrinha aqui, o C pode estar em qualquer lugar dessa reta que eu confundi pela tangente. Do ponto de vista dessa barra que é rígida, o ponto C ele pode transladar e ele pode rodar, certo? No caso, o ponto C ele translada exatamente o tanto que tem de alongamento nessa outra barra aqui que é deformável, né? E acontece isso daqui, devido ao alongamento dessa barra deformável, eu tenho um movimento de translação do ponto C, certo? Ficou meio feio aqui a figura, mas acho que é suficiente para poder entender. Ou seja, o ponto C ele veio parar aqui, né? Do ponto de vista da barra deformável. E eu também sei que o ponto C ele vai rodar, certo? Ele pode rodar, aliás, em relação a essa barra deformável aqui. Beleza. Olha só, aqui é o ponto de intersecção. Aqui é o C', né? É o C onde fica na posição final. Eu vou até colocar esses alongamentos aqui dessas barrinhas em vermelho, porque depois vai facilitar. Beleza. O ponto C, então eu já consigo, digamos assim, determinar. Não é a parte mais complicada, é até fácil determinar esses deslocamentos. Eu já vou partir direto para o ponto D. Eu vou calcular os dois, mas eu vou já pegar o embalo dessa estrutura e ir direto para o ponto D, porque é o que causa maior dificuldade. Acontece o seguinte, o ponto D, que é esse daqui, né? Ele, do ponto de vista da barra flexível, ele pode transladar da barra que é
que é rígida, ele pode transladar, ou seja, ele transladou. Eu já vou aproveitar a imagem que eu fiz da translação do ponto C, né? E ele pode rodar, certo? E aqui eu rodo ele, certo? Ou seja, ele vai estar em algum ponto daqui dessa rotação, né? Só que aí é que tá, como que eu faço para encontrar, né, onde que o ponto D caiu? Porque só tem essa barra, né? Que só tem informações da movimentação dessa barra para poder encontrar o ponto D, onde é que ele fica. Mas a gente sabe da geometria que dois pontos definem uma reta. E eu tenho já dois pontos, né? No caso, eu tenho esse ponto aqui, esse ponto que é o A, né? Eu tenho o ponto A e o C', que é o C, que é o ponto C na configuração final da barra rígida, né? Ou da estrutura como um todo. Então, se eu traçar, eu vou até colocar de outra cor para poder deixar bem claro aqui. Se eu traçar uma reta que parte de A, vai para C' e intercepta aqui aquele ponto aqui que é a rotação do ponto D da estrutura rígida, após ela ter feito essa translação aqui, eu encontro o D final, né? Que eu encontro o D. O D é esse daqui, o D', né? Ou seja, o D começou aqui e o D' é esse daqui. Ou seja, essa daqui é a configuração deformada. Essa é a deformada da estrutura. Agora, eu tenho que associar esses deltelinhos aqui com a movimentação dos nossos pontos, né? A partir de agora em diante vai ser só semelhança de triângulo e tudo mais. Beleza. Bom, agora que começa mais a parte de conta. Eu vou dar uma pausinha aqui só para poder agilizar, né? Enquanto eu verifico. Bom, voltando aqui, né? Eu já verifiquei semelhanças e eu vou explicar onde elas estão, né? Primeiro, em relação ao C, eu tenho o seguinte, que o C ele estava aqui e ele veio parar aqui em C', né? Ou seja, é somente o alongamento da barra 1 no caso, né? Então fica aqui o UC igual delta L1. Em relação ao VC, eu tenho o seguinte, que o VC ele é essa componente aqui, né? Eu até coloquei essa componente em verde, que é devido à translação. A translação eu coloquei como delta L2, né? Se eu não me engano, a barra 2, isso, como delta L2. E também aqui, no caso, ela tem essa outra partezinha aqui em vermelho, né? Que eu coloquei. E ela tem o mesmo valor de delta L1. Porque isso daqui é só por semelhança de triângulos. Como isso daqui é 45 graus, né? Isso daqui dá para tirar fazendo semelhança de triângulos em todos os cantos, né? A gente descobre que esse valor aqui, que no caso o valor da horizontal de C' é igual ao valor da vertical, né? Então fica que é delta L1 mais delta L2 aqui para o VC, né? E agora em relação ao ponto D, a gente tem o seguinte, esse triângulozão aqui, esse triângulo enorme aqui, ele é o dobro desse triângulozinho aqui, né? Então o que acontece? Esses dois triângulos aqui, ó, deixa eu pegar. Esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes, 45 graus e tudo mais. Só olhar com calma que dá para encontrar, né? Eu tô passando bem rápido só para agilizar o processo. E eles são semelhantes e a proporção é o seguinte, esse triângulo aqui tem os lados 2 vezes maior do que esse pequenininho aqui. Então me dá o seguinte, que no caso o deslocamento aqui do ponto
do UD, ele é o dobro do deslocamento do ponto C. Então ficou que o D é 2 vezes o VC, né? Em relação ao deslocamento vertical de D, eu tenho que, como esse triângulo ele é de 45 graus, isso daqui é igual a isso daqui, ou seja, dá 2UC, e isso daqui é devido à translação, correto? Agora é só questão de jogar tudo fazer as continhas, né? Que vai dar tudo certo aqui. Deixa eu só começar a fazer aqui. Bom, eu vou fazer primeiro do C, né? Calma aí, aqui as contas. Cadê? Aqui. Terceiro passo, deslocamentos, né? Deslocamentos. Beleza, vamos calcular logo o C, que é o mais simplesinho. Ele é o ΔL1. No caso, o L1 é esse daqui, né? Ele tem 2 vezes o EA, né? Eu sei que a normal N1 é 2P. Eu vou colocar aqui 2P multiplicado pelo 2P, isso, tá certo. Multiplicado pelo comprimento, né? Que é A. Dividido por 2EA, no caso, né? 2EA. Corta, isso daqui vai me dar aqui PA sobre A, né? Esse movimento ele é vertical para baixo, aliás, ele é horizontal para a esquerda, ele é assim, né? Beleza. Em relação ao VC, ao movimento vertical de C, eu tenho que ele é ΔL1 mais ΔL2. O ΔL1 a gente já calculou no item anterior, né? Então vamos para o ΔL2. Isso daqui é o PA sobre A. Agora o ΔL2. O ΔL2 é a N2, que é P, mais que dá P, o comprimento da barra 2 é A e a rigidez é A, né? Então é A. Então isso daqui me dá 2PA sobre EA. E isso daqui me dá a orientação dele é vertical para baixo, né? O D é 2 vezes o C. O C é PA, então o D é 2PA. 2PA sobre A, né? A orientação é a mesma do caso de UC, então fica assim, para esse lado. E o VD, ele é... Cadê? Aqui. É 2UC, ou seja, é o valor anterior, mais ΔL2. Então eu tenho que 2PA sobre A mais o ΔL2. O ΔL2 a gente já calculou, né? O N2 é P, da PA sobre A, no caso, né? Mais PA sobre A, mais PA sobre A. E isso daqui é igual a 3PA sobre A, vertical para baixo, né? Eu vou dar só uma conferida no gabarito para ver se é isso mesmo. O D aqui, 2PA sobre A, certo. VD, 3PA sobre A, certo. O CPA sobre A, certo. E o VC, 2PA sobre A, tá certo. Então é assim que se resolve essa questão.